que eu acho que não é muito conhecida, mas é uma palavra que fala desse momento também da irmã Andréia. Amém? Que se conta no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo de número 27. Gênesis 11, versículo de número 27. O Senhor tem feito grandes coisas, por nós. Nós estamos além. O título do texto diz: A árvore genealógica de Terá. Se os irmãos acharam e querem ser simpáticos comigo, digam: eu já achei. E se os irmãos não acharam, mas também querem ser simpáticos, digam: estou procurando. Acharam? Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 27. Podemos, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa tarde. E essa é a história de Terá. Essa é a história de quem, irmãos? Terá. Terá gerou Abraão, gerou Naor e gerou Arã. Gerou quem? Abraão, Naor e Arã. Arã, que foi o último filho de Terá, gerou Ló e morreu antes do seu pai. Terá no território da sua família de Ur dos Caldeus. Tanto Abraão quanto Naor eram casados. A mulher de Abraão era Saraí e a mulher de Naor era Milca, filha do seu irmão Arã. Ele teve 2 filhas, Milca e Isca. Saraí era estéril, não podia ter filhos. Terá com seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e Saraí, sua nora, mulher do seu filho Abrão, saiu de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. Mas ao chegar em Arã, fixaram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Amém? Quantos já haviam lido esse texto? Ou conheciam esse texto? É um texto pouco lido, pouco conhecido. Sabe por que é um texto pouco lido, pouco conhecido? Porque é um texto de genealogia. E quando a gente passa a genealogia na Bíblia, geralmente é os textos que a gente pula. Porque genealogia fala que o filho do fulano gerou Beltrano, e geralmente a gente pula. São textos assim que a gente acha que não tem muito a acrescentar, mas tem. Porque para os judeus naquele tempo não tinha como tem hoje certidão de nascimento, não tinha como você fazer DNA de teste de paternidade para conhecer sua árvore genealógica. Então o que eles faziam? Eles se prendiam aos mais velhos da família. Aí diziam: olha, eu sou parente do fulano de tal, aquela pessoa mais velha da família, que geralmente era lembrada. E esse texto aqui de Gênesis vem falando do pai de Abraão. A gente conhece muito Abraão, o pai da fé, o pai da promessa, aquele que iria sacrificar o seu próprio filho, não é verdade? Mas pouco se conhece de Tera. Tera era pai de Abraão. E eles não eram de Jerusalém, eles eram de Ur dos Caldeus, eles eram gentios. E muita gente pensa que a chamada de Deus primeiro veio para Abraão, mas não veio para Abraão. A chamada de Deus primeiro veio para Tera. Tanto é que quando o filho dele mais novo, caçula, Arã, morre, ele resolve sair do território dele, que é Ur dos Caldeus, e ele resolve ir para a terra de Canaã. Quando a gente vai estudar a etimologia, o significado dos nomes, Arã significa enfraquecido, ressequido, ressecado. Então, Arã já não deveria ter uma saúde muito boa, para o pai colocar o nome dele assim, e ele morre. E quando ele morre, o pai fica muito triste. É muito triste passar por uma experiência dessa de perder um filho, porque não é essa a lógica da vida, não é essa a lógica da natureza. Nós não estamos esperando nos despedir de um filho, nós estamos esperando que um dia os nossos filhos venham se despedir de nós. Mas no caso de Tera, ele passou por essa triste experiência. Ele teve que enterrar o seu filho mais novo, Arã. E ele enterra Arã e sai daquela terra junto com seus outros
2 filhos e seu sobrinho, sua nora, e deixar ainda um filho na sua terra que foi Naor. Agora a terra sai com Abraão, sai com Sarai e sai com seu sobrinho Ló. Olha que coisa interessante. A ordem, o desejo de sair de dos caldeus veio para Tera. Mas a Bíblia diz que Tera não chegou em Canaã. Porque quando Tera chegou numa terra que ele viu boa, frutífera, que tinha campos verdes, que tinha água, que tinha muita coisa boa, em vez dele continuar caminhando, ele parou. Mas a ordem não era para parar, a ordem era para chegar em Canaã. Às vezes nós queremos nos acomodar em determinadas situações. Às vezes nós queremos parar, mas a ordem de Deus para a nossa vida é continuar, como diz o profeta Daniel, até o fim. A nossa vida aqui é uma vida de luta, a nossa vida aqui é uma vida de dificuldade, a nossa vida aqui é uma vida de tribulação. O Evangelho, ele nunca nos apresentou facilidade, mas ele sempre diz o quê? Que nós devemos também pegar a nossa cruz e carregar. Isso fala de sacrifício, isso fala de renúncia, isso fala de várias coisas. E isso que o nosso irmão veio aqui à frente, né? O nosso irmão e trouxe, me fugiu o teu nome, Adriano, que ele falou que Deus tem falado com ele na madrugada, é porque Deus exige uma noiva santa, Deus exige uma noiva separada, Deus exige uma noiva diferente. É pecado? Não é pecado, é algo que o Espírito Santo vai ministrando ao seu coração à medida que você vai se aproximando de Cristo. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais parecido com Cristo você tem vontade de ser, mais igual a Ele você quer ser. Então, quando nós olhamos esse texto aqui, fica claro que Tera, ele para, ele não continua, ele não prossegue, porque ele colocou o nome daquela terra com o nome do filho que havia morrido. Você escutou o que eu falei? A terra era boa, a terra tinha campos verdes, a terra tinha água, a terra não era terra seca, era terra boa, era lugares de mananciais, mas diz que ele coloca o nome do filho que havia morrido. Sabe o que acontece? Sabe o que Deus está dizendo para nós? É que muitas vezes Ele já mudou a nossa sorte, Ele já mudou a nossa história, Ele já virou a página, mas nós viemos carregando de trás as nossas perdas, nós ainda estamos chorando por coisas que já perdemos, quando na verdade o Senhor falou: eu já entrei para te consolar. A história é outra, o momento é outro, o tempo é outro, não é tempo de chorar, é tempo de comemorar. Aí no tempo de comemorar nós queremos chorar, e no tempo de chorar muitas das vezes nós estamos comemorando. Nós temos que pedir ao Senhor o quê? Discernimento, porque nós não podemos parar, nós não podemos carregar dentro de nós dores que nos impeçam de chegar em Canaã, nós não podemos carregar dentro de nós sofrimentos e angústias que nos impeçam de chegar em Canaã. Ninguém tem facilidade, a vida não é fácil para ninguém. Você tem tuas dores, você tem tuas perdas, você tem teus problemas, você tem seus dilemas, você tem as coisas que ocupam o teu pensamento, você tem as coisas que incomodam você, mas eu vim aqui para te dizer que a ordem de Deus é não parar até chegar em Canaã. Enquanto você não chegar em Canaã, irmã Mirinha, a irmã não pode parar. Enquanto a irmã Andréia não chegar em Canaã, a irmã Andréia não pode parar. Enquanto a irmã Denilza não chegar em Canaã, a nossa irmã Denilza não pode parar. Porque na verdade
impediram que ele chegasse em Canaã. As dores de Tera fez com que ele parasse no meio do caminho. A perda de Tera fez com que os olhos dele não olhassem mais para Canaã. Será que as tuas dores, as tuas perdas, os teus problemas têm te motivado a caminhar ou têm te desmotivado para você parar? A ordem de Deus para a tua vida é caminho, marche, prossiga, porque o nosso Senhor está voltando para buscar a sua noiva. E isso não é conversa de carochinha, isso não é conto, não, isso é verdadeiro. Dia após dia nós temos visto aí nos jornais, temos visto nas plataformas digitais, temos visto sendo anunciado terremotos, maremotos, grandes fomes, grandes pestes, e a Bíblia diz que esses serão os sinais dos finais dos tempos. Mas aí tem gente que diz assim: desde que eu sou pequeno e já tenho 80 anos, eu vejo falar na fome. Desde que eu era pequeno, que tinha 50 anos, já ouço falar que existe pai contra filho e filho contra pai. E sempre estão dizendo que Jesus vai voltar. Mas sabe de uma coisa? Você já viu quando a mulher está para dar à luz? Ela tem um período de contração, que depois vai apertando, esse período vai diminuindo. O que era de hora em hora passa a ser de 30 em 30 minutos. O que era de 30 em 30 minutos passa a ser de 10 em 10 minutos. O que era de ser de 10 em 10 minutos passa a ser de 5 em 5 minutos. Daqui a pouco a dor não para mais. É como os finais dos tempos. Antigamente nós ouvíamos, na década de 70 houve um terremoto, na década de 20 houve um maremoto, mas a coisa era espaçada, a coisa era distante. Hoje, quando você abre a televisão, quando você liga a televisão, você liga a internet, você vê que em algum lugar do mundo está acontecendo alguma coisa. É como se a terra estivesse de parto, sentindo dores, anunciando que o Messias está chegando. Você precisa se ater para isso. Você precisa entender que as tuas dores não podem ser mais fortes do que o desejo que você tem na sua alma de chegar em Canaã. Chegar em Canaã é o teu projeto de vida. O teu projeto de vida não é um carro, não é uma casa, não é um apartamento, não é um casamento, não. O teu projeto de vida é morar na Canaã celestial. Aleluia! E o mais interessante é que já tem um lugar preparado para você lá. O mais interessante é que o bem-vindo também já está preparado, está tudo preparado para nos receber na glória. Mas tudo que o nosso adversário quer é que nós nos distraiamos dessa verdade espiritual e passamos a olhar só para essa terra. Tudo que Satanás quer é implantar dentro de você um sentimento de derrota e de perda, dizendo para você que não vale a pena servir esse Jesus maravilhoso, querendo colocar no teu coração que as tuas provas até aumentaram depois que você entrou para a igreja. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: as provas viriam para a tua vida com ou sem Jesus, elas chegariam. É como a história de Jairo. Ele já estava com a filha doente, mas quando ele chega perto de Jesus, a notícia chega. Sabe qual é a diferença hoje? É que Jesus te guardou para que as coisas acontecessem quando você estivesse mais perto dele, porque ele sabe que sozinho você não iria conseguir. A palavra que eu tenho para deixar para a igreja é essa. Quem está acostumado a me ver pregando uma hora, né? É simples assim. Não deixe o mesmo sentimento que havia em Tera ficar no teu coração. Mas tu vai até o
fim. Porque nada se compara a Canaã celestial que foi